casa aqui da aula. Muito bem. Então tá bom. Nós temos que resolver esse problemito e não é um dos probleminhas assim mais simples, né? Porque primeiro que não foi desenhado absolutamente nada para nós. Mas vamos desenhar tudo que ele citou. Mesmo que ele citou de forma escondida, Uhum. subliminar. Esse é um triângulo retângulo. Você já está estudando há 3 anos para o vestibular, então eu suponho que você saiba o que é um triângulo retângulo. Você foi bem nas provas? Como é que foi? Assim, Ah, foi, razoavelmente não foi. bem? Eu fiquei com de média simples ano passado 740. Aham, Não fui mal, mas para passar precisa de uns 780, 790. sim. É, hum, Razoável. sim, né? Considerando Eu que eu não estudava há 10 anos, eu acho que não fui tão mal assim. Claro, claro. Se a gente vai tentar relembrar as coisas, também a nossa cabeça já não tá mais que nem quando a gente era pequeno, né? Que é mais fácil de aprender as coisas, né? Sim. Que estranho. Não tá aparecendo as cores aqui agora. Aqui que aparece, tô viajando. Muito bem. Então tá aí um plano cartesiano, um triângulo. Muito bem. A gente tá ligado que a gente precisa dessas retas aqui que tem aqui determinadas características, não são retas que estão associadas diretamente ao triângulo, a menos desses valores de abscissas que estão associadas aos catetos do triângulo, né? Isso sim. Muito bem. Então, primeiro vamos pensar no que de fato o problema nos pede, né? Que são características dessas retas aqui. Acho importante a gente sempre deixar elas no formato reduzido, né? Que é onde aparece explicitamente o coeficiente angular delas, beleza? Sim. Então, vamos pegar elas aqui e rapidamente a gente pode isolar. Aqui envolve P, que vai ser isso, e aqui envolve Q, né? Passa para lá, passa para cá, vai dar -3, né? Sobre Q, X, mais 16 sobre Q também. Daí fica ruim. Mas não tem problema, né? Daqui o coeficiente angular desta, aqui o coeficiente angular dessa. Beleza. Essas retas, né? Elas têm uma característica, porque elas são perpendiculares. Ok? É, como é que eu sei que elas são perpendiculares? O enunciado meio que deixa isso claro quando ele fala sobre os catetos do triângulo, beleza? Uhum. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos usar uma característica que existe entre coeficientes ah, perpendiculares. Você sabe qual é? O produto dos coeficientes angulares é -1. -1. Isso aí. Beleza. Se as duas retas elas contêm os catetos, né? Então elas têm que formar um ângulo de 90 graus, beleza? Uhum. Elas têm os catetos do triângulo retângulo. Muito bem. Então, tipo, o triângulo, eu desenhei ele ali bem retinho, né? Mas ele poderia, as retas poderiam ser assim, e aqui tá o cateto, né? Ah, tá. Ou Sim, melhor, ali esses são os catetos, né? Aqui estaria a hipotenusa. Daí tu fechou um triângulo, certo? sim. Essas retas são as que nós estamos escrevendo ali. Uhum. Então elas têm que ser perpendiculares. Então, se elas são perpendiculares, você tem essa característica que você acabou de me falar aqui. Muito bem. Ok? Então, beleza, nós já temos os coeficientes, já fizemos a multiplicação. Agora a gente pode fazer alguma matematiquinha que eu acho que dá para perceber rapidinho, que vai cortar, cortar, passar o Q para outro lado, P igual a Q, né? Beleza? Uhum. Nesse problema aqui, a gente tem que esses P's e Q's que ele citou no enunciado tem que ser iguais. Muito bem. Bem, outra coisa que ele falou aqui que é importante é o seguinte, né? O vértice corresponde ao ângulo reto
O vértice que corresponde ao ângulo reto está sobre o eixo dos y, certo? Uhum. A gente ainda não usou essa informação. Aí que tá, né? A gente, de certa forma, usou, mas não por meio dessa frase. Porque o ângulo reto, ele acontece justamente no ponto onde as retas se cruzam, né? A gente estava mostrando alguma coisa associada a isso agora há pouco. Sim. Muito bem. Então, se esse ponto está no eixo dos y, como o próprio enunciado cita, se ele está nesse eixo aqui, então a coordenada x tem que ser zero, né? Tipo, qualquer ponto aqui vai ser 0, 10, 0, 8, 0, 3, certo? Uhum. Então, se o ponto está aí, ele tem que ser zero. Então, a gente pode, por exemplo, nessa primeira reta aqui, que eu já dei uma melhoradinha na equação, sabendo que esse ponto, né, está associado ali com o triângulo do problema, já que essas equações dão conta de explicar os catetos, daí você pode estar pensando, professor, mas você falou que não era exatamente a reta, ou melhor, que a reta não era exatamente o cateto. De fato. Por quê? Porque uma reta não é um cateto. Uma reta é uma coisa infinita. Concorda Uhum. comigo? Mas o cateto é um segmento dessa reta. Pegou a ideia? Mas por que essa reta não é outra? Por causa do Oi? que o A é positivo? Por que você vai Ah, aplicar nessa reta e não na outra? desculpa, eu não entendi nada que você falou. Falou muito rápido e cortou, eu acho. Perdão, por que você está usando essa reta E para na outra? aplicar o zero e não a outra? É porque eu tô fazendo só um exemplo. É só um rascunho, entendeu? Poderia ser a outra. Mas eu tô só mostrando aqui que eu poderia fazer na outra, até porque a gente tá falando de um ponto de igualdade entre elas, né? Mas eu tô pegando a primeira. Que nem quando a gente vai fazer sisteminha de x e y, sei lá, x mais y igual a 10, x menos y igual a 2, daí eu descubro que o x é 1, por exemplo. Eu posso jogar tanto aqui quanto aqui, né? Vai dar a mesma resposta no Não, sim, momento que eu igualei as entendi. duas. Mas o que você chegou à conclusão é que alguma das duas retas está passando pelo eixo Y. E aí você vai testar, é isso? Você não está afirmando que é a primeira reta, você vai testar uma das duas. É isso? É, de certa forma, sim, ok? É, eu tô pegando a primeira reta e vou ver o que vai acontecer quando eu jogar x igual a zero, beleza? Uhum, Então, sim. quando eu jogar x igual a zero aqui, obviamente, o y dá 4, certo? Então, uma vez que essas retas estão associadas ao ângulo reto, e justamente onde ele cruza o eixo x, ou melhor, o eixo y, então a gente sabe que o ponto 0 e 4 é o vértice do ângulo reto, beleza? Uhum, Por isso que o meu desenho ficou meio zoado, né? Porque eu coloquei aqui, né, ele coladinho com o eixo x, mas o triângulo deveria estar mais assim, ok? uhum. Isso. Então eu sei que esse ponto aqui é o 0 e 4, ok? Ok. Muito bem. Por hora é isso. Então temos essa informação. E esse ponto, agora é que entra aquilo que eu estava falando para você, né? Como esse ponto é um ponto de, como eu desenhei aqui, né? Mais claramente, de interseção entre as duas retas, esse ponto também tem que fazer parte da equação da outra reta, beleza? Uhum. Então, eu venho Ponto nela zero. e jogo 0,4. Daí Uhum. agora você pode estar. Agora, talvez, se você tentou fazer essa questão, né? Você chegou num problema. Por quê? Porque, de fato, se a gente tivesse jogado x igual a zero aqui, nessa segunda equação, faltariam informações para a gente chegar na informação do ponto. Por quê? Porque esse termo também tem a letra Q, né? Então tá, a Uhum. gente jogaria zero aqui. Eu não ia chegar em y igual a 4 diretamente. Eu ia chegar em y igual a 16Q, certo? Uhum. A outra equação não apresenta a incógnita no coeficiente linear, né? Então, foi uma escolha mais acertada jogar nessa primeira direto, né? Mas aqui a gente rapidamente então encontra qual vai ser. Só deixa eu escrever para você lembrar depois, né? Quando pegar essas anotações.
como o enunciado cita que o ponto de encontro é justamente o vértice do ângulo reto, esse ponto obtido também faz parte da outra reta. Sendo assim, vou jogar esse ponto na equi da segunda reta e encontrar o valor de Q. Sacou? Uhum. Maravilha. Vai ficar 4 igual a 16Q, ou seja, Q é 4 também, né? Muito bem. Se o Q é 4, o P também é 4. Lembra que eles eram iguais? Uhum. Bem, só que não é P e Q que nós queremos, né? Nós precisamos dele, mas nós queremos A e B, né? Ele cita para nós aqui que essas duas retas contêm, se as retas cujas equações lá contêm os catetos do triângulo e se A e B são coordenadas dos demais vértices do triângulo, muito bem. Então ele falou que essas A0 e B0 são coordenadas dos demais vértices do triângulo, muito bem. Acontece que os dois têm y igual a zero, certo? E como eu falei para você, isso aqui só acontece sobre o eixo x. Beleza? Beleza. Então, assim, eu tô tentando imaginar como é que vai ficar o desenho, mas eu acho que eu saquei como é que vai ficar o desenho, mas eu vou precisar girar esse triângulo aqui para te mostrar. O ângulo reto tem que ser esse aqui, né? Daí eu giro, deixo assim, né? Agora sim. Vamos colocar o 4 lá em cima, é claro. Pegou a ideia? Uhum. Agora tá perfeito de acordo com o enunciado. Eu só copiar esse cara, colocar aqui. É a única forma, né? Com o tamanho de triângulo retângulo que eu fiz aqui, de a gente ter o ângulo reto no eixo Y e os outros dois vértices no eixo X, né? Isso aqui pode ser o A0 e aqui pode ser o B0. Tem que ver quem vai ser positivo, quem vai ser negativo na nossa conta, né? Mas é isso. Tudo bem? Uhum. Maravilha. Bem, então a gente só precisa descobrir, né? Onde, pensando de novo naquilo que eu te expliquei, que isso aqui é um segmento, essa parte aqui, né? É um segmento de uma das retas que nós estamos trabalhando no enunciado. Essa aqui também, esse pedaço é um segmento da outra reta que nós estamos trabalhando no enunciado. O vértice vai ser justamente esses pontos onde essas retas cruzam o eixo X. Afinal de contas, é A0 e B0, certo? Uhum. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é pegar essas equações de reta, colocar y igual a zero. Agora que a gente tem as equações completas, né? Com o Q e com o P encontrados. Beleza? Então, vamos pegar a retinha aqui. Parece fácil, mas eu vou te dizer, não é fácil, não. Por isso que a minha aula ela é bem participativa, tá? E eu vou te pedir para fazer um problema parecido com esse, beleza? Que segue as mesmas lógicas. Menos 3 sobre 4. Porque se eu ficar fazendo aqui, né, vai aparecer vídeo do YouTube e ninguém aprende nada assistindo vídeo. Por a mão na massa. Muito bem, então a gente precisa agora jogar zero no Y e fazer as contas, né? Agora vem a parte fácil. Se eu jogar zero ali na primeira, vai ficar 4 vai para lá, corta, passa o x multiplicando menos 1, vai ficar x igual a menos 3. Essa matemática básica tu tá de boa, né? Se eu Uhum. jogar zero ali, passa, vai ficar menos 4, passa 16, menos 16, dividido por 3, vai ficar positivo. E o problema desculpa, aqui é x. E o problema pede para encontrar A vezes quanto é a B. multiplicação de A e B. Então independe quem é A e quem é B, né? A questão é que tipo,
precisa pegar esses valores e multiplicá-los. Dependendo da ordem, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Menos 16. Temos essa opção? Aí, ó. Maravilha. Vamos recapitular, pode ser? Então, o problema falava de um eixo coordenado, que tinha um triângulo desenhado ali nele, né? Só não especificou como. Então, a primeira ideia que eu tive foi colar ele no eixo, mas eu já estava percebendo que tinha alguma coisa estranha. Mas eu não quis falar, né, para não criar ruído na aula. Cujos vértices estão sobre os eixos coordenados, não sabia quantos estavam, né, como estavam, sendo que o vértice corresponde ao ângulo reto está sobre o eixo dos y. Então, de fato, ele está aqui. Se as retas cujas contêm os catetos do triângulo, então, para conter, elas precisavam ser as retas onde os segmentos que formam os catetos estão. Não tem como, né? Não tem como ser uma reta não tem como o segmento fazer parte da reta, ou melhor, não tem como a reta formar o triângulo sem o segmento formar o triângulo. Contém os catetos do triângulo, né? São coordenadas dos demais vértices, e A e B são coordenadas dos demais vértices, então produto A e B é igual a... Muito bem. Show de bola. Daí a gente foi atrás das informações pertinentes, né? A gente pegou as duas equações, elas, uma vez que são equações que passam os catetos de um triângulo retângulo, tem que ser perpendiculares entre si. Usamos a consideração dos coeficientes angulares serem perpendiculares, achamos que P é igual a Q. Maravilha. Por hora, isso não pareceu muito útil, né? Porque daí eu voltei para a equação e joguei uma informação que ele nos deu, né? Que o vértice do ângulo reto estava sobre o eixo Y. Então, eu coloquei essa informação aqui. Isso significa que vai ter um ponto sobre o eixo Y. E vai ser o vértice. Por quê? Porque as retas, né, cruzam-se ali no vértice do triângulo retângulo. Beleza? Eu encontrei aqui o ponto do vértice do ângulo reto. Esse ponto é tanto o ponto de uma reta quanto da outra. Então, eu peguei essa informação e joguei na outra. Encontrei o Q. Com o Q encontrado, encontro o P. Por quê? Porque já tinha feito a conta aqui. Uma vez com isso em mãos, né, a gente substituiu os valores de Q e P na equação da reta e usou a informação, eu não escrevi aqui porque eu fui falando, né? Não precisa escrever, não. Mas eu vou pôr que A0 e B0 são dessas retas, vamos dizer assim. Daí joga lá, né, o zero, em outras palavras, a informação de que estão sobre o eixo X, encontra as abscissas, multiplicá-las, chega na resposta. Show? Pegou a ideia do problema? O que tu não tinha conseguido fazer? Cara, quando eu olhei a questão, eu não entendi como é que eu ia chegar, como é que eu ia descobrir tanta incógnita. Então eu já dei uma travada. Eu falei, cara, como é que eu vou achar? Tem muita incógnita. Porque tinha incógnita no P, Q, A e B. A, B, sim. Aí eu travei. Faltou... Essa é porque, cara, geometria analítica. Mas assim, a hora que você me fez a pergunta, eu já supus que fosse esse problema, porque você falou, por que você não jogou noutra equação? Eu pensei, poxa, como essas equações, de modo geral, elas se encontram, então tanto faz jogar, né? Foi até o que eu te expliquei. Depois que eu percebi ali, né, que uma das equações dava pau se jogasse, porque tinha a incógnita no coeficiente linear também. Mas assim, o que faltou para você, e o que falta para a maioria dos meus alunos, e eu sempre toco nessa tecla, e realmente resolve, é a questão de fazer a matemática deixar de ser tão abstrata, né? Se você ficar só imaginando o problema, não vai dar certo, né? Você tem que desenhar ele o máximo possível. É claro que alguns assuntos não são tão simples de desenhar, como, por exemplo, combinatória, né? E por aí vai. Mas a gente tenta, de alguma forma, pôr ele no papel para que a coisa deixe de ser tão abstrata. Isso ajuda muito, né? Fazendo desenho não te ajudou a entender os detalhes? Sim, com certeza. Com certeza, então você vai começar a fazer o máximo de desenhos possíveis daqui para frente, por mais que isso demore um pouco, mas na hora da prova você vai conseguir fazer mais rápido. Isso funciona assim em qualquer matéria. Tem em português. Por exemplo, quando eu olho essa palavra aqui, ó, na minha cabeça eu não sei onde vai o acento.
sabe? Só que daí eu olho pra ela e penso, pô, tá meio esquisito isso aqui. Agora não tá mais tão esquisito, sacou? Uhum. Então, quando a gente põe no papel, a gente põe mais sentidos no problema, beleza? Portanto, eu vou te passar um probleminha agora, que ele é extremamente parecido com esse, mas eu vou querer que você faça, extremamente parecido, mas eu vou querer que você faça, assim, o máximo de desenhos possíveis, né? E explicações também. Note que eu escrevi bastante, né? Na hora de resolver seu vestibular lá, nas questões objetivas, não precisa, mas na hora dos seus estudos é bom, para deixar registrado suas ideias. Depois você pega para estudar e não sabe o que está pegando ali, né? Outra coisa que eu fiz, uma conta embaixo da outra. Se você ficar fazendo contas dispersas pela folha, você vai se perder, beleza? Infelizmente, para passar em vestibulares de alto nível que nem o seu, todos esses detalhes são muito importantes, tá? É o que eu venho reparando aí depois de algumas aprovações. Deixa eu te passar aqui o que eu fiz pelo WhatsApp, para você poder usar como referência na hora da sua resolução, tá bom? Eu acho que você não vai ter muito problema porque ele é bem parecido. Mas, assim, de modo geral, tente não me perguntar, professor, é assim, é desse jeito, porque na hora da prova eu não vou estar lá para te dizer, né? E a pior parte possível é o começo da resolução. Então, sinta um pouco a dificuldade e, caso você não consiga, eu te ajudo, tá bom? Uhum. Mas tente me mandar aí o mais explicadinho possível. Qualquer coisa eu tô aqui.
Eu só não tô conseguindo achar K. Tá? Ah, lá na hora que a gente procurou P e Q, na outra questão, nós o encontramos buscando uma relação. Ah, foi mal, faltou essa relação. X sobre 2 vezes. Ah, isso está certo, não. Deu menos 34 sobre. Menos 36 sobre 4? Menos 36 sobre 4, a multiplicação entre os termos? Isso. Não, dá menos 9. Dá menos 9. Hum, Mas se tu quiseres me mandar, a gente procura teu erro. Tá, pera, vamos por parte. Quanto que deu M? É, N? M? M. M de mamãe. O M deu 4. Tá, Que é o o mesmo M valor do deu 4. K, né? Isso. Mas o K não deu 4. Então tu já errou no K. Quanto que deu Porque, teu ó, K? porque a primeira equação vai ficar y igual a k x sobre 2 mais 3, né? Passa para lá, divide por 2. Sim. Então, k sobre 2 vezes. Não, e a outra equação vai ficar, já sabendo o valor do m, né? Vai ficar y Não, igual a... peraí. Depende da ordem que você está fazendo as coisas, né? Como é que ficou a sua segunda reta lá, a equação? Y igual a o quê? Tipo, claro, sem saber o valor do M ainda, por favor. Tá, menos 2x mais 12 sobre m. Todo mundo sobre M, né? Isso, Incluindo o 12. coeficiente angular. Então, o coeficiente angular é menos 2 sobre M, certo? Menos 2 sobre m. Perfeito. Então, você pegou os dois coeficientes angulares e multiplicou, você chegou que K era igual a M, Não, certo? Certo? não. Então tá aí o erro, né? Por que que k igual Porque a se m? você pegar o menos 2 sobre M, que você acabou de me falar, multiplicar pelo K sobre 2, que você também me falou agora há pouco, igualar a menos um, multiplica cruzado, vai dar K igual a M. Ah, não tá certo. Ué, o que que eu fiz então? I have no idea. Porque eu achei k igual a 4. K igual a m. Ah, mas daí é uma segunda parte da conta, né? Para encontrar o valor numérico, você pegou e zerou o X na primeira equação que você me citou. Isso. Aí eu achei que o Isso, ponto que eles cortam y é 0,3. isso. Você zerou o Y, né? Melhor, você zerou o X, desculpa. O x e achei o y igual a 3. É, só que, beleza, né? Então você fez isso. Porque ele citou ali, né, que o enunciado diz, né, o vértice está sobre o eixo Y, igual o problema que eu resolvi. Então, se está sobre o eixo Y, o x igual a zero. Daí você pegou x igual a zero, jogou naquela conta, naquela reta, nessa reta aqui, né, mais especificamente, encontrou que o y é 3, maravilha. Então, significa que o ângulo reto está no 0,3, 0,3. Isso. certo? Agora, o que que você vai fazer com essa informação? Você pode pegar ela e jogar nessa equação, certo? Uhum.
Você pega o 0,3, 0 para x, 3 para y, joga aqui, você vai encontrar que o m é 4. Sim. Isso. Se o m é 4, o k é 4. Sim. E você tinha me dito que eles não eram iguais, né? Ah, veja, perdão, falei errado. Tá aqui, M igual a 4, K igual a 4. Tá, e aí agora o resto? Achar A e B, né? A e B, que são os pontos sobre o eixo. Ou seja, quando y é 0. Para essas duas retas que agora você tem as equações exatas, porque você tem k e m, né? Uhum. Primeiro reescreva a equação do jeito certo. Jogar y igual a 0, já era. Tá bom. Deixa eu só refazer esse final para ver o que eu errei. Sem pressa. O importante é você ter segurança no que está fazendo. Eu- Isso. Dá menos 9. Ou dá 9. A resposta final, menos 9? Ah, então Ah, eu agora errei sim. qual? Agora sim. Percebeu o seu erro, então? Não, eu não sei porque eu errei, não. Não tem errado conta, mas agora que Não eu fiz de percebeu novo. ainda o que foi seu erro? Aí é complicado. A gente precisa descobrir seu erro. Ou melhor, você precisa descobrir onde você errou, né? Ah, Ah, eu mas acho deve que eu ter sido uma errei. matemática básica ali, uma continha básica, né? Deve ter sido isso. Ah, então Foi. beleza, tudo bem. Mas os passos você entendeu agora, né? A Uhum, parte lógica ali do cruzamento das retas, só assim para formar um ângulo reto, etc, né? uhum. Então tá bom. Perceba que com o desenho, né, tudo fica muito mais fácil. A interpretação Ah, fica mais sabe, fácil. sabe o que que eu errei? Diga. Eu falei pra você, deu menos 36 sobre 4. Menos 36 sobre 4 é 9. É, é Foi isso que eu 9. errei. Já dizia a tia Roseli lá do jardim. Muito bem. Continuando. Ou da creche, como vocês falam no Rio. Deixa eu pegar aqui a próxima que você me enviou. Só um segundinho. Bem, eu vou continuar seguindo aqui, né? Na sequência também é uma de reta, me parece. Deixa eu ver aqui. Ah, é tudo estudo reto. Tudo estudo. Maravilha. Reta ou a equação afim. Aqui é mais geometria analítica, né? Mas o estudo da equação afim é a parte mais importante da matemática. Se você domina bem a função afim, a equação de primeiro grau, né? Você domina 70% da matemática que precisa para vestibular. Então vamos ver aqui. No referencial cartesiano ortogonal, O com origem no ponto O, que é a origem, né? Ó, a reta R paralela à reta Parari Parará intercepta os semi-eixos positivos OX e OY, respectivamente, nos pontos P e Q, formando o triângulo POQ. Se a medida da área desse triângulo é igual a 9 metros quadrados, então a distância entre os pontos P e Q, pô, sei lá, a menos que eu esteja viajando. Não, peraí, tem alguma coisa esquisita, né? Tá mal escrito aqui, né? Devia ter uma vírgula, certo? Y, tipo, a equação é y igual a menos 2x mais 1. Y intercepta o semi-eixo, né? Mais um, tá meio mal escrito ali. Peraí, deixa eu ver qual. Ah, já que tá essa questão aqui no material, mas eu acho que tá errado. Ou tá meio mal escrito, não tem problema. Daí tem uma reta, que é a reta que causa o segmento que vira a hipotenusa. Uhum. Daí ele falou,
intercepta os semeios positivos OX, os pontos P e Q, respectivamente. Então aqui está o P, aqui embaixo está o P, aqui está o Q. E aqui, obviamente, aqui é o O, né, que ele cita. Porque ele fala que é na origem. Se a medida da área desse triângulo é 9, a área é base vezes a altura, né? Uhum. Como é um triângulo retângulo, a gente pode pensar que essa é a base e essa é a altura. Tanto faz, contanto que sejam perpendiculares. A reta altura na matemática é uma reta perpendicular a alguma base. Se a medida da área desse triângulo é 9 metros quadrados, então a distância entre os pontos P e Q, assim, a menos que eu esteja viajando, ele está querendo saber a hipotenusa, né? Uhum. Só que ele deu a equação da reta. Se ele deu a equação da reta, ele deu informações suficientes para a gente encontrar quais são os valores do que falta, né? Para P e para Q. Por exemplo, esse ponto aqui de baixo, ele é o ponto que eu sei que o Y é zero, certo? É o ponto Se o P, Y é zero, oi, é, diga. é o ponto P zero. Não, o ponto P tem alguma coordenada que é zero. Qual? A Y, Sim. porque ele está sobre o eixo X. Agora, se eu venho na equação e coloco Y igual a zero, eu vou ter que o X é quanto? Um meio, né? Uhum. A menos que eu tenha errado a conta de cabeça aqui, mas me parece ser um meio. Right? Então, tá por aí a resposta. Agora, a menos assim, que eu esteja viajando de novo, porque. Mas assim, essa reta tem que ser isso, né? Que tá parecendo muito fácil pra tu não ter conseguido fazer. Tô pensando que pode ter errado. Mas o caminho mais direto pra resolver é isso. A menos que o meu desenho esteja me enganando de novo. Aqui vai ficar zero e o y então é 1, né? Uhum. Muito bem. Então, Então a vai gente, dar esse segmento aqui embaixo mede 1,5 e esse mede 1. Só que isso não dá 9. Sacou? Isso aqui não dá 9. Não, não, não. Então, aí que tá, né? Qual que é o erro? O erro foi que eu esqueci dessa palavrinha maravilhosa aqui. Paralela. Certo? A reta é paralela. A reta não é exatamente menos 2x mais 1. Quem eu desenhei aqui foi a reta menos 2x mais 1. Por que que eu desenhei ela? Porque eu coloquei pontos dela. Só que a nossa reta é paralela a ela, né? Então ela é alguma reta, sim, igual, né? Só que passa em algum outro ponto. Deixa eu puxar mais para baixo, né? Para poder desenhar aqui o paralelismo. Então a gente precisa achar alguma reta que seja a mesma coisa que essa, né? A mesma proporcionalidade. Não é exatamente aquela. Esqueci da palavra paralela, me desculpe. Bem, deu para entender a lógica do problema, né? Vai ter uma Uhum. reta aqui paralela, tanto é que eu vou fazer com a mesma inclinação, tá vendo? Mesma inclinação da laranja. Que aí sim vai formar um cara aqui que vai me dar, por exemplo, um B de altura, né? Então aqui seria o ponto 0B. Esse é o verdadeiro. A multiplicação dos coeficientes angulares dá 1 agora, né? Elas são paralelas, então os coeficientes angulares têm que ser iguais, Iguais. ok? Isso. E aqui vai ser o ponto P. Oh, caramba. Que é um A0. Ok? E daí essa área toda aqui dentro tem que medir 9. Beleza? Hum. Então eu posso até apagar aqui as coisas que eu escrevi sobre a outra, né? Só lembrando que aqui é o O, continua sendo O. Então esse segmento continua medindo A, né? E esse continua medindo B. Então eu sei que esse A
que é o valor ali da abscissa da reta aí, a ordenada da mesma reta, tem que dar 9. Ou melhor, A vezes B dividido por 2, né? Dá 9. Beleza? Uhum. Muito bem. Mas o que que a gente achou antes que vai ser A gente usado? tinha achado o triângulo associado a essa reta. Só que a gente não quer o triângulo associado a essa reta, a gente quer uma reta paralela. Uma reta Então, que não seja precisa nem usar paralela. isso. A única coisa é que o A vai ser -2 também. O A? Não, por que que o A vai ser -2? Porque, Não, o o A de A. coeficiente angular, né? Sim. Isso. Vai ser. É que no contexto de geometria analítica a gente costuma chamar de M, mas sim. Agora a gente vai ter a reta y igual a -2x mais b. Vou trocar esse coeficiente angular aqui, vou chamar de L. Não, mas é B, né? É o próprio B porque é o cara que cruza aqui. É. Muito bem. Então, bem, agora tem que descobrir quem que é esse valor, né? Você vai jogar o A vezes B igual a 18 ali. Não? Ah, não. Porque o outro A ponto questão é também é que, A. Ali, o X é A, né? Que aí vai ser onde corta no eixo X. sim, a questão é que a gente vai precisar, né, encontrar o valor de A e de B, né? Só que existe uma relação entre esse A e esse B, né? Tem que existir. Não, então é fica Y igual a -2A mais B. Porque um é Sim, onde corta o X e outro é onde corta o Y. E a gente sabe que A vezes B é 18. Aí substitui sim. na equação, não? Sim. Ou seja, você vai ter duas equações que envolvem a mesma incógnita, né? Exatamente. Claro, só que aqui a gente tem que jogar o valor certo onde, por exemplo, sobra o B. Ou, bem, de qualquer forma, né? Se eu jogar zero aqui, pensando nesse ponto, né? Vou até deixar de laranja. Mas sim, a ideia é a tua, só tô tentando ser um pouco mais delicado aqui. Aqui tu tens outra relação entre A e B, certo? Uhum. Vai ficar B sobre 2, né? Isso. A é B sobre 2. Então, com essa equação e essa, tu tens a informação Uhum. suficiente para achar o A e o B, né? Com A e Uhum. o B achado, tu encontra o resto do problema. Bem, eu preciso muito ir no banheiro, eu quero que você termine, tá? Talvez você precise reler as coisas para entender quem é quem, mas talvez não, se você tá acompanhando. Na volta, eu quero saber a resposta, beleza? Beleza. Voltei. Já conseguiu encontrar a resposta? Não, tô fazendo ainda. Ainda não? Não, ainda não. Bem, eu acho que você está no caminho, né? Sem pressa. O importante é conseguir sozinho, para criar confiança.
3 raiz de 5. Resposta B, então, né? Viu como desenhar ajudou? Que maravilha. Ficou alguma dúvida nesse problema? Não, consigo entender. Ótimo. Esse aqui era um pouco mais fácil, né? Não era tão abstrato. Muito bem. Esses probleminhas são muito gostosinhos de resolver, pra falar a verdade. Deixa eu ver o próximo aqui, se eu pelo menos consigo te dar uma ideia de como resolver. Puxa, já terminou a ficha aqui. A aula foi produtiva. Quando dá mais de uma ficha, ela é produtiva. Bem, você tentou fazer esse problema aqui, certo? Ou você nem chegou a tentá-lo? Não, eu tenho que fazer isso. Muito bem. Infelizmente, a gente está com pouco tempo, né? Mas já seria o momento que eu pediria para você tentar começar sozinho o problema, né? Mas vamos ver se eu consigo pelo menos te dar um empurrão. Em um plano munido do sistema de coordenadas, as equações blá 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 representam duas retas concorrentes, retas que se cruzam, então. Não necessariamente em 90 graus, mas elas se cruzam. A medida da área da região limitada por essas retas e pelo eixo do x. Ah, então eu não sei quem são as retas, portanto eu vou desenhar um plano, um eixo mais elaborado, assim. E elas se cruzam. Talvez conhecer um pouco das retas ajudaria, né, para não fazer um desenho todo zoado. Porque elas estão completas aqui, né? Se eu jogar esse cara para lá, essa reta ela é crescente. Se eu jogar esse cara para cá, ele é decrescente. Só fazendo um desenho assim um pouquinho mais esperto, né? Mas elas são concorrentes. Vai ter uma que é assim, porque, tipo, esse aqui é decrescente, né? Mas daí fica positivo, beleza. Aqui, opa, vai ser uma reta meio assim. E essa aqui, só tirando meio de olho, assim, a reta. Vai ser assim. Então, obviamente, vai formar um triângulo, né? A gente tem que encontrar qual é a área desse triângulo. Acontece que não necessariamente é um triângulo retângulo, então não dá para depender de base vezes altura dividido por 2, provavelmente. Mas, veja só, se você encontrar quais são os cruzamentos com o eixo X, já que ele quer saber em relação ao eixo X, né? Se você encontrar os cruzamentos com o eixo X, tu já tens uma base, né? Uhum. E onde eles se encontram? Exato, daí você pode igualar as retas, descobrir o ponto que eles se encontram. O ponto que eles se encontram vai ter um valor de y, e esse y vai ser a altura. Sacou? Daí é só multiplicar a base vezes a altura dividido por 2. Show! Fácil, né? Nada que um desenho não resolva. Então, treine mais isso, né? Uma recomendação é você ver muitos exemplos, né? De modo geral, ver exemplos ajuda. Então tá bom, a aula foi top, dá pra ver que você tá no nível bom aí. Erros básicos de matemática, mas nada de dificuldade de interpretação de problema, tá? Que é o pior. Tenho certeza que dá pra passar bem aí se você estudar um nível, né? Porque para passar em coisa de alto nível assim, precisa de um personal trainer, vamos dizer. Não dá pro cara ganhar lá a competição de fisiculturismo sem ter um personal trainer, só indo na academia, né? E comendo feijão. Tem que ter alguém do lado ali. Sempre existe aquelas pontos fora da reta, né? Mas se não é, não tem problema, é natural não ser. Beleza? Então, qualquer coisa aí, quiser fechar um pacote e chamar para mais aulas, é só mandar mensagem, tá bom? Tá, obrigada. Eu que agradeço. A gente se fala. Tchau, tchau, valeu. Tchau, tchau.